Muito boa noite, meus irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que a sua graça seja com todos nós nesta oportunidade e ao longo de toda a nossa vida. Amém? É uma alegria muito grande, irmãos, podermos juntos adentrar o mês de dezembro. Parece um sonho, não é? Mas o Senhor, por sua misericórdia, nos trouxe até aqui, por sua graça, por seu poder, por sua bênção. Ele nos preservou e nos trouxe até essa altura do ano, num tempo pandêmico, em meio a incertezas, em meio a tantas situações, o Senhor tem nos guardado. E a nossa alegria é ainda mais robusta por conta de que o Senhor nos tem dado também iluminação para que possamos continuar expondo a sua palavra e refletindo com os irmãos sobre assuntos que nos dizem respeito, assuntos que chamam a nossa atenção e nos despertam para uma vida de maior dedicação ao Senhor. Sendo assim, nós vamos dar início hoje à terceira fase desse estudo chamado Uns aos Outros, esta série de estudos chamada Uns aos Outros, cujo propósito é nos fazer despertos para a realidade de compromisso que temos com os nossos irmãos, como igreja, como corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a última fase, a terceira fase, e eu quero chamar a sua atenção e te convidar a caminhar conosco ao longo deste último tomo, não é, dessa nossa série de estudos que intitulamos Uns aos Outros, tá bom? Eu queria chamar a sua atenção para o assunto que esse estudo traz hoje, levando as cargas uns dos outros. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para refletir acerca do que isso significa? A palavra do Senhor tem nos mostrado, meus irmãos, ao longo da nossa caminhada nesses estudos, que nós temos uma série de responsabilidades para com os nossos irmãos. Já refletimos sobre vários aspectos da vida comum cristã e sempre nos deparamos com essa ideia, uns aos outros, uns pelos outros, uns com os outros, de forma que fica claro para nós o intento do Senhor, em que nós olhemos para o nosso irmão, que nós andemos com o nosso irmão dentro de uma perspectiva de solidariedade, parceria, amizade e irmandade. A fraternidade é o lema da igreja. Nós somos chamados a viver como irmãos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos chama a atenção nesse ponto, quando ele diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo tem uma maneira muito interessante de falar, porque ele sempre, como diria um pastor meu, que me acompanhou no final dos anos 90, Paulo sempre tem um jeito de nos pegar pelo contrapé. E quando ele diz, olha, levai as cargas uns dos outros, e aparentemente nós temos aqui um imperativo, a perspectiva do pastor que chega e diz como nós devemos viver, como nós devemos caminhar, ele chega e complementa esse imperativo dizendo, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque quando Paulo nos apresenta seus imperativos, na verdade ele está nos mostrando um estilo de vida que é visto, verificado em Cristo Jesus. Levar as cargas uns dos outros é algo que nós vemos constantemente na pessoa de Cristo Jesus. Foi o que ele fez. Ele levou as nossas cargas, ele tomou sobre si o peso que estava nos massacrando. E agora ele reparte conosco esse privilégio de levar as cargas uns dos outros. Um profícuo comentador bíblico chamado William Hendrickson disse certa vez, comentando esse texto, comentando essa passagem, pensando sobre o livro de Gálatas,
o seguinte: o que nos faz ternos e generosos, humildes e mansos, compassivos e prestativos para com os demais, é o fato de dar-nos conta do pouco que nós somos. É interessante que os irmãos entendam o contexto dessa explicação, dessa afirmação de Hendrickson, porque ele está analisando a carta que Paulo escreve aos Gálatas. A Galácia era uma região, havia muitas igrejas ali, e os irmãos da Galácia estavam dando uma certa preocupação ao apóstolo Paulo, porque Paulo esteve por ali juntamente com Barnabé e estava na sua, se eu não me engano, terceira viagem missionária. E ele então tem notícias de que algumas coisas estavam saindo dos eixos na Galácia. Ficaram ali alguns judaizantes, judeus que haviam se convertido, mas que estavam promovendo uma certa confusão na igreja. Ainda apegados aos seus ritos, ainda apegados aos cerimoniais da sua antiga religião, eles estavam começando a colocar na cabeça dos irmãos que eles deveriam ainda fazer coisas como a circuncisão, guardar alguns cerimoniais, a fim de que eles pudessem obter a salvação. O grande problema desse tipo de atitude é que isso levaria as pessoas a entender que a salvação poderia ser assegurada por algum tipo de obra, por algum mérito, algum merecimento humano. Isso estava causando grande problema na igreja. Porque quando a igreja deixa de reconhecer Cristo como a razão última e suprema da sua salvação, logo ela abandona o caminho do Senhor. Porque ela vai perceber, vai entender, vai achar que não precisa do seu mestre, que não precisa do Senhor. E é com esse objetivo que Paulo escreve aos Gálatas, para orientá-los, para tirá-los de um legalismo que estava acabando com a igreja, que estava prejudicando a caminhada da igreja, que estava distorcendo a sua mensagem, que estava desvirtuando o evangelho. E dentro dessa perspectiva, Paulo então tem o propósito de tirar aqueles irmãos dessa visão legalista. E quando a igreja se torna legalista, ela se torna cruel, ela se torna arrogante, ela se torna uma igreja pautada nas suas próprias forças. E é dentro desse contexto que William Hendrickson nos diz isso. O que nos faz ternos e generosos, humildes e mansos, compassivos e prestativos para com os outros, é sabermos que nós não somos nada. Nós não somos nada, dependemos invariavelmente de Cristo Jesus. Tenho repetido isso a todo instante. E olhando aqui para o que Paulo nos diz, no capítulo 6 de Gálatas, conforme já lemos aí, nós vamos observar que o propósito do apóstolo é levar aqueles irmãos a olharem uns para os outros, de forma terna, carinhosa, cuidadosa, como irmãos devem se tratar. Por isso ele chama a nossa atenção para dizer: levai as cargas uns dos outros. Só que ele não para por aí. O início dessa passagem está aqui no versículo 1, quando Paulo diz assim: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. E é aí onde nós voltamos a pensar na perspectiva de levar as cargas uns dos outros. O que Paulo está aqui, meus irmãos, encorajando os Gálatas a fazer, é a colocar o seu amor à prova. Nós temos aqui, ao longo dessa série, pensado no quão desafiador é o evangelho para nós. Ser cristão, meus irmãos, não é algo fácil. Diminuir o evangelho a uma perspectiva de alguém que, ao abraçar esse estilo de vida, é alvo das bênçãos do Senhor, não importa o que aconteça, é reduzir o evangelho.
Porque o Evangelho, na verdade, é um chamado, meus queridos, para que nós sejamos o que nós não podemos ser sem Jesus. É disso que Jesus fala quando ele abre o seu sermão da montanha com as bem-aventuranças. Percebam que ali não está sendo tratado nenhum aspecto de posse, mas ali está sendo abordado vários aspectos de ser. O que o Senhor Jesus espera com o seu sermão é que nós entendamos que fomos chamados para ser humildes, para chorar, para sermos mansos, para sermos limpos de coração, para sermos pacificadores. A pacificação não é algo fácil. Um irmão falou essa semana aqui dentro que o pacificador sempre se vê em meio a guerras, porque ele está lá exatamente para promover o que a guerra não conhece, que é a paz. O pacificador, então, ele vai sempre atuar em contextos conflituosos. Então, colocar o nosso amor à prova, muitas vezes é isso. E quando a palavra do Senhor nos chama a levar as cargas uns dos outros, isso nos parece um tanto pesado, porque as nossas próprias cargas já são um tanto quanto difíceis para nós. E a gente fica muitas vezes a nos perguntar, mas puxa, eu tenho que fazer isso mesmo? Já não me bastam os problemas que eu possuo? A minha vida já não está suficientemente difícil para que eu ainda participe das dificuldades dos outros? Será que isso é assunto meu? Mas o fato, meus irmãos, é que nós somos um corpo. E um corpo, ele tem como grande trunfo o apoio dos seus membros, dos demais membros, ao membro que está sofrendo. Então, a responsabilidade da igreja é essa. É de se ajudar, é de se fortalecer. Sendo assim, a igreja, meus irmãos, ela é um centro de tratamento intensivo, é um CTI. Por quê? A igreja, ela tem os pés no chão, mas o seu coração está na eternidade. Ao longo do livro de Gálatas, Paulo vai apresentar para nós aqui uma condição tão bonita da igreja, que é a presença do Espírito Santo na sua vida. Essa igreja tem o Espírito de Deus. Ela nasce a partir do Espírito de Deus, ela anda no Espírito, ela é guiada, conduzida, orientada pelo Espírito. E exatamente por isso ela também é capaz de produzir o fruto do Espírito, ou seja, as evidências de que esse Espírito está na igreja. E é assim que ela vive, pautada, orientada, fundamentada, fortalecida pelo Espírito Santo. É interessante que quando a gente olha aqui para o que Paulo está dizendo, levem as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, nós olhamos, e se você for analisar toda essa perícope, lá no versículo 5, você vai ouvir Paulo dizer de novo, cada um levará o seu próprio fardo. Isso parece para nós um tanto quanto incoerente, porque ele diz, vamos levar as cargas uns dos outros, mas cada um leve o seu próprio fardo. O que isso significa, meus irmãos? Não há nenhuma contradição. Eu queria que você observasse de novo essa imagem. Percebam que ali estão 2 soldados, ajudando um soldado aparentemente em dificuldade, ferido, coisa comum da batalha. Percebam que enquanto eles estão apoiando o amigo ferido, eles continuam carregando os seus aparatos. Essa é a ideia. Quando Paulo fala que levai as cargas uns dos outros, depois diz, leva cada um seu próprio fardo, ele está usando realmente palavras diferentes. E quando a gente pensa em levar as cargas uns dos outros, nós estamos pensando naquelas pressões que tornam a vida muito difícil. Quando a vida se torna pesada a ponto de nos fazer prostrados, é aí que entra a importância da fraternidade. É que além dos fardos que nós já carregamos, outros mais intensos, mais profundos, tentam nos massacrar. É aí que a igreja faz a diferença.
Pessoas que estão carregando os seus próprios fardos, lidando com as suas próprias dificuldades, mas que ainda têm condições de olhar de forma compadecida para o outro e ajudar. Meus irmãos, percebam uma coisa: o Evangelho não é algo para o qual são pessoas desocupadas. Cristo chamou pessoas que estavam fazendo alguma coisa. E aqueles que aparentemente não faziam nada, que demonstravam algum interesse pelo Evangelho, quando eram confrontados por Cristo acerca da necessidade das renúncias e das muitas dificuldades constantes do Evangelho, se percebia neles um natural desencorajamento, desânimo, como o jovem rico, por exemplo. Parecia um rapaz que tinha tempo para fazer uma outra coisa. Quem sabe é legal andar com Jesus. Vou lá me oferecer. Jesus falou: olha, tira o excesso, deixa o excesso e vem comigo. A sua resposta foi a tristeza. Mas quando a vida nos pressiona, quando o pecado se torna uma realidade, e a necessidade de correção e a libertação se fazem necessários, é importante que nós entendamos o que significa levar as cargas uns dos outros. Interessante é que para isso o Senhor se utiliza de pessoas certas para fazer um necessário trabalho. E é onde Paulo vai dizer: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Paulo está convocando aqui pessoas maduras espiritualmente. E pessoas maduras espiritualmente vão saber o que fazer com um irmão em dificuldade, com um irmão em pecado. Percebam que Paulo está falando aqui de um pecado acidental. Se alguém for surpreendido numa falta. Não estamos pensando aqui em pessoas contumazes, não estamos pensando aqui em hipócritas, que cultivam seus pecados no sótão dos seus corações, que não querem correção, que não aceitam admoestação, que não ouvem bons conselhos. Mas estamos pensando em pessoas que podem, porventura, se encontrarem dificuldades por causa do pecado. Essas pessoas devem ser cuidadas, orientadas por pessoas marcadas por uma espiritualidade que agrade ao Senhor e que alcance os propósitos de um coração assim. Então corrijam com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Um ponto importantíssimo da verdadeira espiritualidade é justamente esse senso de fraqueza. Alguém espiritual não é alguém que diz: eu estou pingando fogo, eita Jesus, não. Alguém espiritual é alguém que sabe que sem o Senhor ele não é nada. Alguém espiritual é alguém que sabe que depende de Cristo Jesus, da sua graça, do Evangelho, para fazer o mínimo. Porque essas pessoas estarão encarregadas pelo Senhor de restaurar corações. É muito fácil, gente, eliminar pecadores do nosso meio, isolando-os de nós, cancelando-os da nossa vida. E, meus irmãos, para a nossa própria vergonha, e falo da história da igreja, como um todo, é assim que nós temos limpado a igreja. Uma das marcas da verdadeira igreja é a disciplina eclesiástica, mas nossas disciplinas têm sido um desastre. Tanto que quando nós falamos em disciplina, a gente espanta o povo, porque ninguém reconhece disciplina como um ato de amor, mas como um ato de vergonha. Porque quando a gente disciplina, a gente está dizendo: você não serve para andar com a gente, vaza daqui. E é assim que acaba acontecendo. Claro que também tem o outro lado. Tem aqueles que não querem correção, tem aqueles que não aceitam o conselho. Tem sim.
Mas, infelizmente, via de regra, nós não temos sabido fazer. Nós não temos sabido como cuidar, como restaurar corações. Corações se restauram de forma espiritual, na dependência de Cristo. Não é algo que eu deva fazer às minhas próprias expensas. Primeiro que a gente precisa até diferenciar, né, o que é pecado e o que não é. Porque às vezes a gente classifica como pecado o jeito de uma pessoa ser ou falar diferente do nosso. Um penteado, uma coisa, isso aí é pecado, hein? Cuidado, cuidado, irmão, cuidado. Temos que fazer isso humanamente. Amor, mansidão. Brandura é a perspectiva de mansidão da qual Jesus já nos falava lá no seu sermão. E eficazmente. Como é que eu faço isso de forma eficaz? É fundamentado na palavra. Não baseado naquilo que eu acho, naquilo que eu entendo ser melhor. Gente, se queremos agradar ao Senhor, esse negócio de eu acho, tem que acabar. Eu acho que é melhor assim, eu acho que é melhor desse jeito, porque se todo mundo vai achar de um jeito. Todo mundo vai querer fazer de uma maneira. E nós precisamos de um referencial seguro, e este é a palavra de Deus. Sempre é a palavra de Deus. Então o que nós precisamos fazer é recorrer à Bíblia para que nós possamos orientar o irmão faltoso. E sim, você pode fazer isso. Porque, meus irmãos, quando pensamos em crentes espirituais, nós estamos pensando em crentes. Em irmãos, em irmãs que servem ao Senhor na sinceridade do seu coração, na dependência do Senhor Jesus Cristo, fazendo o melhor a cada dia, até se tornar perfeito, não é esse o objetivo? Nós estamos nos aperfeiçoando. Mas muitas vezes nós nos deparamos com expressões como, no tempo do meu primeiro amor. Ou seja, você está piorando lá para cá, irmão, é isso? Você se converteu, nível 100, e vem caindo? No meu primeiro amor eu orava, no meu primeiro amor eu lia, no meu primeiro amor eu comungava. Hoje não. Como é que é isso? Cada dia que você caminha com Jesus, você fica pior? Essa é a ideia? Tem que ser o contrário, nós precisamos a cada dia melhorar, crescer e nos aprofundar. Então, nós podemos, e você pode. Olha só a parábola que Jesus conta para nós. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tiro o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. O argueiro é o cisco, né? E a trave é o toco enfiado no olho. Interessante que você vai tirar o cisco no olho do outro com o toco enfiado no seu olho, você vai furar o olho dele também com o tocão que está no seu rosto. Jesus está usando aqui uma ilustração extrema para dizer muitas vezes que nós queremos ajudar e corrigir o outro com base nas nossas próprias ideias, com base nas nossas próprias habilidades, e não é por aí. O que Jesus está dizendo aqui é que tanto o irmão que tem um argueiro quanto o que tem a trave precisam de uma orientação maior. Então, para ver claramente, eu preciso do óculos correto. E esse óculos é chamado Palavra de Deus. Então, todo cristão é chamado a ser espiritual. Se você não se acha espiritual o suficiente para ajudar um irmão em pecado, busque você também uma espiritualidade maior. O cristão deve ajudar o seu irmão, e todo cristão deve se envolver na edificação. Nós estamos aqui justamente para isso, para nos ajudarmos, para nos melhorarmos. Por isso aqui o tripé da vida cristã é leitura bíblica, é oração e comunhão. E percebam
que o que está num tripé precisa dos 3 pezinhos para permanecer de pé. Qualquer um que tirar aqui, não para, não fica. Então, é importantíssimo. Não há como escolher qual é o mais importante, porque todos são igualmente importantes. Comunhão é tão importante quanto a leitura e quanto a oração. A oração é tão importante quanto a leitura e a comunhão, e assim por diante. Qualquer um que você não tiver, te fará muita falta. Então, a ideia, meus irmãos, é sim, todos por um. Se há alguém, meus irmãos, em dificuldade, nós temos que socorrê-lo. E a dificuldade que eu falo aqui é dificuldade espiritual. É pecado. São coisas que atrasam a nossa caminhada. A gente muitas vezes é diligente, né, para encher a barriguinha. Isso também é bom. Mas nós não temos a mesma diligência quando vemos alguém falhando. Muitas vezes o que nós fazemos é: você viu? O que fulano está fazendo? A pergunta é: você já conversou com ele? Você já tentou abrir os olhos dele ou dela? Você já falou como esse erro, como essa falta vai prejudicá-lo? É isso que nós temos que fazer, irmãos. Muitas vezes a gente se limita: ora por fulano está numa vida. Você tem que falar para ele. Você tem que chamá-lo e falar assim: olha, o que você está fazendo não é bom. Não é certo. Como é que você relaciona essa sua atitude com o Evangelho de Cristo? Você acha que isso agrada ao Senhor? Ah, pastor, é difícil. É, mas a gente precisa fazer. Então, é praticar o que Jesus nos ensinou lá em Mateus 18. Como é que Jesus fala: seu irmão pecou contra você, chama ele e conversa. Se ele te ouvir, beleza, acabou o assunto, morreu aí, não tem conselho, não tem nada, vocês retomam a caminhada. Se ele ficar resistindo, vocês chamam um outro irmão maduro: me ajuda lá, preciso conversar com fulano, está acontecendo isso e isso, vai lá vocês, conversem. Pode ser que ele não te ouça, mas ouçam vocês dois. E aí? E se não der? Aí você leva para a igreja. Se ele não escutar a igreja, por meio da sua liderança, que no nosso caso aqui, conselho e tudo, aí, infelizmente, mesmo amando o irmão, nós teremos que considerá-lo como um gentio. Isso é conselho de Jesus, gente. Se ele não quiser fazer parte do corpo, paciência. Né? Então, Jesus ensina isso: confronto direto, conversa com ele, comunhão e resgate, chama alguém, corpo disciplinar, participa a liderança. Não é? Aqui no caso de 1 contra 1, né? O irmão pecando contra outro. E quando o irmão peca contra o corpo, contra toda a igreja toda tem que se envolver na admoestação, alertar, exortar, encorajar a mudança e disciplinar. Quando a gente fala na disciplina, a disciplina não é a vergonha, é a reorientação da caminhada. Todos nós somos disciplinados. A sua criança que vai para a escola está sendo disciplinada. Você, quando se assenta orgulhoso no banco de uma faculdade, você está sendo disciplinado. Quando você faz um curso, se preparando para alguma área, você está sendo disciplinado. A disciplina da igreja tem o mesmo objetivo: é orientar a caminhada do indivíduo que está saindo da rota, que está perdendo o rumo. Então, isso nós temos que ter em mente. E somos todos iguais. É algo que nós fazemos na completa percepção e no completo entendimento que somos igualmente passíveis de cometer o mesmo erro. Corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Muitas vezes o aconselhamento falha porque o conselheiro cai no mesmo pecado do aconselhando. Por isso o conselho bíblico vem aqui, fique esperto. Tenha cuidado para você também não incorrer em erro. Isso não é para desencorajar, mas é para que nós tenhamos a devida cautela.
Porque, meus irmãos, todos nós somos necessitados da graça de Deus. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Então, aquele que está aconselhando não é maior do que o que está recebendo conselho. São dois carentes da graça de Deus tentando se ajudar, praticando o amor cristão. Somos todos indignos, mas apesar da nossa indignidade, podemos ser compadecidos, podemos ser cordatos. Sabe o que é ser cordato? É alguém que colabora para que as coisas andem bem, bondosos. E é sempre, gente, aqui, ó, o exemplo é dele, pela mansidão e benignidade de Cristo. Só por ele que nós conseguimos. É dele que vêm essas características tão necessárias para que nós façamos o que precisa ser feito. Então, o desafio de enfrentar o pecado é grande. E muitas vezes a gente falha. Na tentativa de ajudar, às vezes a gente machuca. Fere o outro. Esse não é o propósito. Por isso é que você e eu devemos fazer sempre com a perspectiva de amar e cuidar do outro. Corrigir não é humilhar, é abrir os olhos. Nós falhamos muitas vezes como pais, não é? Quantas vezes a gente precisa gritar para exercer autoridade? Falhamos como pastores, falhamos como irmãos, mas a palavra do Senhor está aqui para nos ajudar. E o jeito certo de fazer isso é assim, com mansidão, com humildade e com bondade. É entender que o irmão está em dificuldade com o Deus e não conosco primeiramente. É óbvio que o pecado de cada um de nós afeta a todos. O meu pecado afeta vocês, o pecado de vocês me afeta. E o pecado de cada um afeta uns aos outros. Somos um corpo. O dedo que eu cortar vai incomodar-me inteiramente. Não tem como eu esquecer o dedo que dói. Não é assim? É isso que acontece com o corpo. Então a gente não pode ignorar. Mas o que nós temos que fazer é nos unir para podermos resolver aquele problema, resolver aquela situação que está causando dor. E o melhor jeito é por meio de um espírito manso, de uma consciência humilde e de uma postura bondosa. Nem sempre dá certo. Às vezes a gente fracassa. Mas não desista por isso. O que vocês preferem? Diria Paulo. Irei a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? A igreja de Corinto era uma igreja difícil. Mas Paulo, com o jeito amoroso e cuidadoso dele, ele conseguiu bons resultados. Tinha um sujeito lá com um pecado grosseiro. E ele se arrependeu e mudou. Então não olhe para o seu irmão e diz, esse pecado aí já era. Não, tem jeito. Sabe por que tem jeito? Porque quem está envolvido no processo é Cristo. É a sua graça, é o seu poder, é o seu amor. Então, às vezes, diante da obstinação, a gente fica desanimado, fala, não, isso aí gosta de pecar, não vai ter jeito. Ah, eu sou imaturo para isso, não conseguimos, mas ele é teimoso, mas eu vou perseverar. E persevere na admoestação, na correção e na disciplina para tirar o indivíduo do buraco. Não deixe o seu irmão para lá. Não desista dele. Lute por ele. Porque amanhã ele pode lutar por você. Já parou para pensar nisso? Alguém que você salva hoje pode te salvar amanhã. Porque todos nós somos necessitados. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então, gente, a restauração é um processo delicado, né? Leva tempo. Mas 2 conselhos aqui, ó. Primeiro, tenha cuidado. Guarda-te para que não sejas também tentado
Peça ajuda, reconheça seus limites, suas fraquezas e evite problemas desnecessários. Segunda coisa, esteja em oração, não faça na carne. Não bata no peito e diga, eu resolvo. Aqui eu sei, mamão com açúcar, não faz isso. Vai na dependência de Deus. Senhor, aqui é um pecador tentando ajudar outro pecador, tem misericórdia de nós dois. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Olha só como é que a igreja se cura, gente. É assim. É um cuidando do outro. É um doente cuidando de outro doente. É o doente que consegue andar cuidando do que está acamado. Entendeu? Então é na dependência do Senhor que nós recebemos a cura, a orientação e nos tornamos sensíveis à voz de Deus. A oração trata e trabalha tudo isso em nós. Tá? Então, comece por você. Avalie-se criteriosamente. Pergunte-se, como é que está a minha espiritualidade? Ah, não está bom, então busque aprimorar a sua espiritualidade. Você demonstra possuir o fruto do Espírito? Como é que eu vou saber, pastor? Vai lá na lista de Gálatas, está aqui, ó, Gálatas 5. Está lá os frutos, o fruto do Espírito você tem? Só você. Ah, não tenho, está faltando um bocado de coisa aqui. Então, gente, vamos buscar. Ah, eu não tenho amor, seja amoroso. Amor é prática, não tem jeito de você se tornar amoroso se não for fazendo. Se não for praticando. Você não vai dormir rude e acordar amoroso. Não vai, tá? Ah, eu não sou alegre. Se alegra. Daqui a pouco nós vamos cantar uma canção que vai falar disso. Se vocês quiserem já vir para cá, podem. Longanimidade, eu não tenho paciência. Sabe como é que Deus vai te dar paciência? É no meio do caos. É lá. Se você for lá para o alto da montanha para querer paz de espírito, você vai se tornar alguém ainda mais impaciente, porque tudo que interromper aquela calmaria vai te deixar nervoso. Então, o lugar de você ter paciência é aqui, é no meio da luta. Então, aqui ó, está a lista. Confronta o seu coração com isso aqui. Você está enxergando claramente? Então, peça a Deus para te mostrar. Comece por você. Abençoe o seu irmão, a irmandade toda. Avalie seu irmão biblicamente. Aqui, ó, isso é importante. A gente fala muito de julgar, né? E tem rodado por aí uma ideia. Gente que não gosta que fica jogando na minha cara. Não julgue para não ser julgado. Quer dizer, não mexa no meu pecado? Não. O que muitas vezes acontece, que a gente julga pessoas porque coisas que elas fazem que nem são pecado, a gente acha que é porque nos desagradam. Muitas vezes é um entendimento equivocado da liberdade. Então, para evitar esses desacertos, o que a gente faz? Avalie seu irmão biblicamente. Você vai saber se ele está em pecado, se o que ele faz destoa do que a Bíblia manda fazer. Aí que você vai saber se ele está em pecado ou não. Então, você vai observar seu irmão e vai confrontar biblicamente. O que ele faz está em desacordo com a palavra de Deus? Ou está contra os seus gostos? Você tem os parâmetros necessários para essa análise? Então se oriente pela palavra de Deus. É seguro. Ponto final. Confie na palavra de Deus. Adote procedimentos bíblicos para a confrontação. Então desenvolva advertência para a restauração. Gálatas 6, 1 e 2 já nos mostrou aí. Evite a comunhão em caso de indiferença e obstinação. Então, se depois de tudo que você fez, ele falou assim, eu quero continuar aqui, então você se afasta. Estou dizendo para você odiar, não. Estou dizendo para você não compactuar. É como Cristo diz, trate como gentio e publicano. Ou seja, ele quer viver de um jeito diferente que a igreja deve ser. Então, se você confia na palavra do Senhor, você está seguro. Nada vai te abalar. Tenha coragem. Ajude.
tem muito irmão precisando de você. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a sermos irmãos que se amem a ponto de não desistirmos uns dos outros, nem a deixar pelo caminho aqueles que são atingidos pelas setas inflamadas do maligno. Ensina-nos a cuidar e proteger uns aos outros. Você pode dizer amém? Amém. Amém.